Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Proval e hoje eu gostaria de fazer uma leitura para vocês, ó. É sobre esse livro aqui, O Ratinho do Metrô, da escritora Bárbara Reid. Vamos conhecer um pouquinho a história desse ratinho trapalhão e muito esperto? Então a história começa assim. Nico era um ratinho de metrô. Olha só como que o Nico era, ó. Um ratinho de metrô. Ele nasceu numa grande família, que morava sobre a plataforma de uma movimentada estação. Alguém de vocês já andou de trem ou de metrô? Lembra-se da estação? Então era mais ou menos naquele lugar ali que o Nico morava. E os ratos ali chamavam o seu lar de doce refúgio. Olha só aqui, ó, a imagem de onde eles moravam. Estão vendo? Daí, enquanto os trens eles rugiam sobre suas cabeças, ou seja, enquanto os trens passavam de lá para cá, os ratos maiores procuravam alimentos. Quando os trens paravam, eles voltavam para os seus ninhos. Daí, quando tudo ficava quieto, o rato mais velho contava histórias, como eu estou contando para vocês agora nesse momento. O nome da história era Histórias sobre o Fim do Túnel. Era uma história que mostrava um perigoso mundo ao ar livre, repleto de monstros devoradores de ratos. Mas o fim do túnel também era bonito e tinha ar fresco. Um rato corajoso poderia encontrar lá os alimentos mais deliciosos e os ninhos mais macios. A hora de contar histórias era a hora favorita de Nico. Assim como estou fazendo agora, muitas crianças amam ouvir histórias, não é? E Nico também gostava de ouvir essas histórias. Olha só a ilustração. Tá vendo? Aqui, ó, o rato está contando histórias para todos eles, olha. Tá vendo? E muitos deles, olha, estão prestando atenção. Então, isso é muito legal, não é? Aí, olha só. Quando cresceu o suficiente para procurar comida, o Nico passou a explorar o chão da estação. Ele encontrou coisas estranhas, coisas belas e coisas que lhe faziam lembrar suas histórias favoritas. Ele começou a colecionar essas coisas em casa, então começou a levar tudo lá para aquele lugar onde ele ficava na estação. Seu entulho está sufocando nossos bebês, as mães ratinhas reclamaram. Aí olha só o que Nico respondeu. Os bebês é que estão estragando as minhas coisas. Foi então que ele teve uma ideia. Olha só a ilustração, ó. As mamães com os filhotinhos ratinhos e o Nico explicando que quem estava atrapalhando tudo ali era aqueles ratinhos bebês. E agora, como que será que essa confusão seria resolvida? Vamos continuar nossa história? Nico, ele teve uma ideia, como nós vimos ali, né? Olha só, ele encontrou um canto vazio e lá construiu um esconderijo. Ele adorava voltar para casa, tomar banho e adormecer, rodeado por tesouros coloridos. Em seus sonhos, ele viajava para o fim do túnel. E uma noite, Nico encontrou sua casa toda bagunçada. Então, o que será que houve, não é? Olha só o esconderijo que Nico encontrou. Ele encontrou um esconderijo onde ele colocou todas as coisinhas que ele começou a pegar lá na estação de trem. Vocês lembram? E foi guardando aqui. Olha o tanto de coisas que ele já tinha. Agora, aqui falou que um dia a casa dele estava toda bagunçada. O que será que aconteceu? Vamos ver? Olha só. Que lugar legal, disse seu primo Carmo. E nós ainda demos uma ajeitada nele, acrescentou Rasgado. Tem algo para comer? Perguntou Pete. Os primos passaram a noite inteira lá. Pete roncou o tempo todo. Com o barulho do primeiro trem da manhã, eles acordaram, se espreguiçaram e deram-o fora. Até logo, Nico, disse Carmo. À noite vamos trazer o fedorento e o caspento. Então aqui, só por ouvir essa história, nós vimos que tinha pelo menos com ele 4 ratinhos. Então nós vimos aqui, tinha o Carmo, tinha o Rasgado, tinha o Pete, né? E aí o Carmo, que disse que ainda voltaria à noite e ainda traria mais 2, que seria o fedorento e o caspento. Agora olhem aqui como ficou a casa dele, com as coisinhas dele, ficou tudo bagunçado. E não era assim que ele gostaria que estivesse, não é? Então vamos ver o que o Nico resolveu fazer com esses primos bagunceiros, né? Um trem avançou pela estação, em meio a uma nuvem de poeira. Seus freios gemeram. Outro dia barulhento, pensou Nico. Outro dia barulhento, sujo, chato e cinza.
Depois de um longo apito de aviso, o trem deixou a estação. Vupt! Uma rajada de vento espalhou os pedaços do ninho de Nico. Olha só que pena, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nessa página, a rajada de vento veio, olha, espalhou todas as coisinhas do Nico. E o Nico, ele era um ratinho que vivia lá, na estação de trem, mas pelo que nós estamos vendo, era um ratinho que gostava das coisas arrumadinhas, né? Tudo limpinho. Apesar dele viver lá, ele gostava de tudo bem organizado. Mas aqueles primos dele bagunceiros não, né? Gostavam de tudo bagunçado, de sujeira, e ele já não gostava. Daí, uma pequena pluma surgiu e voou pelo túnel até sumir. Então, Nico, ele teve uma outra ideia. Foi essa imagem que nós vimos, ó. Quando fala sobre pluma, é isso aqui, ó, como se fosse uma peninha. Então, ela voou e ele teve uma ideia. O que será que ele vai inventar agora? Vamos ver. Tchau, ele disse, passando apressado pelos primos, aqueles primos bagunceiros. Podem ficar com meu ninho. Estou indo para o fim do túnel. Aí os primos disseram, você vai morrer de fome, disse Pete. Você vai ser devorado, disse Rasgado. O fim do túnel, Carmo suspirou, é apenas uma velha história dos ratos. O trem seguinte encobriu as risadas deles. Nico contou 5 trens antes de olhar para trás. Ele nunca havia se afastado tanto da sua casa. Então vocês vejam, o Nico estava curioso para conhecer o fim do túnel, não é? Que é aquela história que os ratos contavam. E ele queria até lá. Onde ele está, ó? Ele está no meio da linha. E ele quer ir lá até o final do túnel. Vamos ver como a história vai terminar? Vamos continuar nossa leitura. O túnel parecia não ter fim. Nico se ajeitou numa fenda para dormir. Depois acordou com fome e sede. Quando se pôs a caminhar, tentou não pensar em comida. Lá na frente o túnel brilhava. Nico começou a correr. O fim do túnel. É como se ele já estivesse vendo. Quando alcançou a luz, Nico piscou os olhos para enxergar melhor. Estaria ele de volta ao seu lar? Quem é você? Olha só o Nico dormindo, ó. Ele arrumou uma fenda e acabou dormindo por ali. Mas vamos ver quem é que ele acabou encontrando. Nico deu um pulo de susto. Era uma ratinha. Meu nome é Nico, disse ele, vindo do doce refúgio. Nunca ouvi falar desse lugar, disse a ratinha. Eu sou Lola. Este lugar se chama Gota de Açúcar. Nico apontou para frente e falou. Estou indo para o fim do túnel. Ah, disse Lola. É apenas uma velha história dos ratos. Bem, você ao menos já ouviu falar desse lugar, disse Nico. Daí, nesse momento, um trem chegou e foi embora. Talvez eu possa ir com você, disse Lola, a sua nova amiguinha. Quem sabe, disse Nico, retomando seu caminho. Espere. Lola apanhou uma embalagem de doce. Não é bom viajar de estômago vazio. Eles lamberam toda a embalagem e juntos deixaram Gota de Açúcar em direção ao próximo túnel. Ó. Então nós vemos aqui o momento em que eles se conheceram e vemos aqui o momento que eles estão dividindo o doce para poder viajar e não sentirem fome no caminho. Então o Nico estava muito feliz porque tinha encontrado uma amiguinha agora, né? E que ia acompanhá-lo aí nessa aventura. Então vamos continuar aqui, ó. Muitos trens depois, os ratinhos chegaram a outra estação. Nico avistou uma jujuba e atirou-se sobre ela. Largue-a! Um imenso rato bloqueou o caminho, enquanto outros 2 surgiram bem atrás dele. Corra! Gritou Lola. Olha o tamanho do rato que apareceu. Olha, em comparação com eles, esse rato era bem grande, não é mesmo? Então eles correram. Agora olha só o que aconteceu. Eles se puseram a correr, esquivando-se dos objetos atirados pela gangue que os perseguia. Já estavam bem longe, quase na estação seguinte, quando pararam de ouvir Pega Ladrão. Nico ainda estava com a jujuba, mas agora não tinha mais como voltar. Então olha só, aqui mostra eles fugindo, tá vendo? Ó, ele e a Lola fugindo com a jujuba na mão. E aqui, ó, ele continua com a jujuba, mas ele não ouve mais aquela gangue atrás deles, né, gritando Pega Ladrão. E o túnel continuava. Quando nós falamos em túnel, existem túneis mais curtos, existem outros mais longos. Então, nesse caso, era um túnel muito longo, né? Que ele andava e demorava. E aqui vem mostrando, ó. O túnel continua longo, muito longo, né? Aí havia várias estações, mas nada para comer. Enquanto os 2 ratinhos andavam por mais uma curva infinita, o último trem do dia passou, ruidosamente. Não havia nem sinal de estação. Então Lola parou. Olha só eles aqui nessa página, né? Ó. Tá vendo? Não estava vendo mais estação, então a Lola parou. O que será que aconteceu agora? Vamos ver? Para mim chega.
Estou morta de sede e de fome. Preciso descansar no ninho. Eu desisto. Mas não tem nada aqui, argumentou Nico. Temos de continuar. Eu não vou, disse Lola. Já estou fazendo o meu ninho. Ela tirou uma pluma debaixo do trilho. Isso é meu. Nico havia reconhecido a pluma e tentou apanhá-la. Achado não é roubado, disse Lola, sentando-se sob a pluma. Olha só. Vocês lembram lá, no início, quando o Nico ele viu uma pluma, que era uma peninha branca que eu comentei? Olha ela aqui, tá vendo? A Lola encontrou. Só que o Nico lembrou que tinha visto ela anteriormente. E ele disse que essa pluma era dele. Mas Lola não queria entregar, porque disse que o que era achado não era roubado. E agora? Como será que vão resolver essa confusão esses dois? Então vamos ver aqui a história. Ó, um eco fraco e distante de sons musicais preencheu o túnel, deixando-os arrepiados. O que seria aquilo? Lola regalou os olhos. Novamente eles ouviram música e se puseram a segui-la. Enquanto dobravam a curva, uma brisa leve acariciou o bigode dos ratinhos. Que gostoso, disse Lola. E mais vozes entoaram a música. O túnel se abriu numa luz suave. Olha aqui onde os dois estão, ó. Eles estão como que na entrada do túnel, né? Os dois conversando, e é onde eles ouvem aquelas músicas, né? Então, o que será que é aquilo? Chamou a atenção deles. Então, vamos continuar aqui do outro lado, ó. Na outra ilustração mostra, ó. Eles com a pluma, já vendo, olha, o fim do túnel. Olha só, aqui mostra, olha, como que fosse o céu, cheio de estrelas, né? Então, imagina que ilustração bonita, né? Para eles virem naquele momento. O fim do túnel, suspirou Nico. Olha só, gente, que lugar lindo, tá vendo? Já era noite, ó. Vemos aqui a lua, as estrelas, a cidade. Então, realmente, Nico encontrou o fim do túnel. Aí, olha só o que ele diz pra companheirinha dele, ó. Venha! Então, olha só. Lola mergulhou na floresta de grama molhada. Nico foi atrás dela. Juntos subiram uma colina, onde encontraram sementes, beberam orvalho e dançaram sob a luz da lua. Eles dormiram até a chegada dos primeiros trens da manhã. Olha só como eles estão felizes aqui, ó. Estão dançando, estão alegres. Olha só que lugar lindo eles encontraram, muito diferente da onde o Nico vivia, não é? Logo no comecinho da nossa história. Então eles estavam muito felizes e eles ficaram ali até chegar os primeiros dias, até chegarem os primeiros trens da manhã. Agora, olha só, nem tudo era alegria. O fim do túnel era mais perigoso do que Nico imaginava. Olha só o que apareceu por lá, ó. Um gato, tá vendo? Um gato, e o gato para eles é um grande perigo. Então não existiam somente coisas boas, existiam perigos também, e eles tinham que tomar muito cuidado. E também, mais lindo do que eles sonharam, olha só. Ele aqui, olha, vendo o passarinho, a joaninha, as frutas, parece um paraíso, comparado com o que ele vivia lá, né, naqueles trilhos de trem. Daí, olha só o que aconteceu com Lola. Lola construiu um lar. Depois, enquanto ela minava os filhotes no ninho, Nico contava histórias. Essa era a hora favorita do dia. Olha só que bonitinho. Tá vendo? A Lola fez um ninho e depois tinha um horário para contar as histórias. E esse horário, olha só, era a hora favorita deles, ó. Para sentarem e ouvirem as historinhas. Muito legal, não é mesmo? E olha só, chegamos ao fim da nossa história. Que pena que acabou, mas que história linda, não é? Eu gostei muito dessa história quando eu vi. Então, olha, de lição de casa para vocês, eu quero que vocês façam um desenho de um ratinho parecido, olha, com o Nico e parecido com a Lola. E guardem de recordação, tá bom? Se forem alguns dos meus aluninhos, aí pode guardar e me mostrar assim que voltarmos às aulas presenciais, tá bom? Agora tem uma surpresinha pequenininha para vocês verem. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Que não poderia faltar. Olha quem apareceu aqui. Ó, o Nico. Tá vendo? Olha o Nico aqui, ó. Tá ouvindo o barulhinho dele? Ele não poderia faltar, não é mesmo? Então tá aqui, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, onde nós contaremos outra história, tá bom?